A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados diletos irmãos, hoje é quarta-feira e como nós fazemos todas as quarta-feiras, estamos aqui hoje com a nossa lição da escola dominical. Hoje estamos com a lição de número 12. A lição de número 12 ela nos traz o título dizendo Criando Filhos Saudáveis. Quero desejar então a todos a paz do Senhor Jesus Cristo e quero pedir para todos nesse momento que nós possamos junto agradecer o Senhor em oração, agradecer o Senhor por mais uma live, por mais uma noite, que Deus assim nos preparou para nós estarmos juntos, estudando a palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos nesta live, aqui diretamente da cidade de Populina. Estou aqui na casa da minha irmã Terezinha, que sempre participa também da nossa live, também do meu cunhado, o irmão Valdir. Então, sempre eles participam da nossa live e hoje, com esse privilégio de estar realizando a live aqui, o estudo bíblico, diretamente aqui da cidade de Populina, da casa da minha irmã Terezinha e do meu cunhado Valdir. Então, hoje, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar estudando a lição de número 12. E a lição de número 12, então, trazendo o título Criando Filhos Saudáveis, né? Esse é o desejo de todos os pais, né? Todo casal, todos os pais desejam ter os seus filhos saudáveis. E só existe uma possibilidade de nós criarmos os nossos filhos saudáveis. Se nós criarmos dentro da palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero juntamente nós fazer aqui um instante de oração e já iniciarmos o nosso estudo bíblico desta noite de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Jesus, obrigado por mais este momento, por mais esta quarta-feira. O Senhor está, meu Deus, nos dando mais essa oportunidade de nós estarmos nessa live, Senhor, nesse estudo bíblico desta quarta-feira, para junto nós estudarmos a Tua palavra. Senhor, nós oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfrentando os problemas de enfermidade nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias. Pedimos a Tua bênção, meu Deus amado, em nome de Jesus, por todas as pessoas, por todas as famílias, Pai querido. Senhor, nós oramos de uma forma em geral, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e conceder a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Então, hoje, nós já queremos saudar os nossos amados irmãos que estão conosco nessa live, pastor Amauri, a nossa irmã Terezinha, que também está aqui conosco, todos, né, todos que estão já nesta live. Então nós vamos já iniciar. O nosso texto áureo dessa noite, ele nos diz assim, texto áureo, lembrando que o título, como nós já disse, é Criando Filhos Saudáveis, que é o desejo de todos os pais, né? Desejo de todas as famílias que os filhos sejam saudáveis, né? O nosso texto áureo diz assim: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também com os homens, né? Graças a Deus, que nós possamos ver isso também nos nossos dias de hoje. As pessoas crescerem em graça, tanto na graça de Deus, espiritualmente, como na estatura, como também na sabedoria diante de Deus
e também diante dos homens, diante de todas as pessoas da face da terra, né? Verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e também equilibrada. Esse é o desejo de todos os pais, né? Ver os filhos sendo realmente dessa forma educado de acordo primeiro com a vontade de Deus, com os princípios divinos, e depois também a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Isso é muito bom, né? Os filhos crescer de acordo com a vontade de Deus, crescer saudáveis, crescer equilibrado, para estar então vivendo durante todo o tempo determinado para os dias aqui na terra. Porque nós sabemos de uma coisa: a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado. Então, nós temos um tempo determinado para nós estarmos vivendo sobre a face da terra. Uns vai viver um pouco mais, o outro um pouco menos, mas tudo de acordo com a vontade do nosso Deus. A nossa leitura em classe dessa noite está no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, e o versículo 40, depois o versículo 43 até o 52. Quero saudar também nosso irmão Romildo, na paz do Senhor, né? Que Deus abençoe os irmãos que já estão conosco. E se os irmãos puderem, compartilhe essa live, comenta, para que essa live também possa ser divulgada para todos aqueles que estão no perfil seu, e que possa também ser automaticamente pelo próprio Facebook entregue a todos quantas aquelas pessoas que você tem no seu perfil. A paz do Senhor também, missionária Graça, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Então a nossa leitura em classe no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e depois o 42 ao 52, que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume daquelas dias das festas, e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, e andaram um caminho de um dia à procura andaram caminho de um dia à procura entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo, e os que o interrogavam. Todos que ouviram admiraram da sua inteligência e as respostas, e quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Coisa linda, né? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu-lhe com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito a sua mãe, e guardava
no coração todas as coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Então nós vemos aí a palavra de Deus, a leitura, mostrando que Jesus, quando tinha 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém, e lá eles estavam então participando da festa. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essas festas. E depois os seus pais voltaram e Jesus ficou no templo conversando ali, evangelizando os doutores da lei, as pessoas entendidas da época, que ficaram espantados com a sabedoria do menino Jesus. O menino com 12 anos tinha uma sabedoria tremenda nas suas palavras, e ele era realmente algo que chamava muito a atenção das pessoas que não entendiam quem era Jesus, né? Hoje, nos nossos dias de hoje também, ainda temos muitas pessoas que não compreendem ainda quem é Jesus, né? E é por isso que nós precisamos mostrar para as pessoas quem é Jesus, né? É muito importante que Jesus seja anunciado por todas as pessoas. Não falamos no caso de religião, não falamos da placa da igreja, mas falamos do nome de Jesus Cristo, falamos da pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa apresentação dessa lição de hoje, o nosso objetivo primeiro tópico, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo tópico, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos representam. Terceiro tópico, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo. Então isso nós vamos estar estudando no decorrer da nossa lição de número 12, a nossa lição de hoje. A nossa introdução desta noite. O Senhor Jesus nasceu em uma família normal, ou seja, para as pessoas que não entendem, Jesus, ele nasceu de uma família normal, igual a nossa família. Então não teve nada diferente. A família de José, família de Maria, se formou uma família igual eu e você, igual nós formamos a nossa família. Então os pais de Jesus, a família de Jesus era uma família normal, constituída por Deus de pai, mãe e filho, homem, mulher e a criança, que era o filho. Então, ele teve como pai José e como mãe Maria. E Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio de uma obra do Espírito Santo. Ou seja, quando José estava para casar com Maria, ele viu, ele percebeu, ele notou que Maria, a sua noiva, ela estava grávida. E ele tentou então secretamente, sem nenhum aborrecimento a Maria, sem briga, sem contenda, sem nada, ele tentou secretamente deixar de ser o noivo de Maria. Mas o Espírito Santo, ele falou com José em sonho, mostrando para ele que quando ele estava para casar com Maria, que a esposa dele, que seria Maria, que estava noiva com ele, estava grávida, mas era do Espírito Santo, era uma obra do Senhor, uma obra de Deus. Então nós vemos aqui, como nós lemos, e ele teve como esse sonho, como nós olhamos, Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria, que era uma obra do Espírito Santo. Não era que Maria estava grávida porque ela tinha pecado com outra pessoa, não. Ela estava grávida, mas era algo que vinha do Espírito Santo de Deus. E por isso ele se tornou pai adotivo de Jesus, e a criança
concebido no ventre de Maria, era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesta lição, nós estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e de Maria, seus pais, e também nosso propósito é extrair esta lição sobre a casa do Senhor, de nosso Senhor, que nos auxilie os desafios atuais, ou seja, o objetivo da nossa lição é quando nós olharmos para essa leitura, para essa lição desta noite, para esse estudo, nós extrairmos para nós, como diz aqui, que nos auxilie os desafios familiares atuais, ou seja, nós vamos encontrar algo dentro da palavra de Deus que vai nos auxiliar para os nossos dias de hoje, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos também dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Por isso que é importante nós prestarmos muito atenção no estudo da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que diz assim: uma família normal. Uma família normal. A família de Jesus, como nós já falamos, era uma família normal. Então, diz assim, primeiro ponto fala dados gerais da família. Dados gerais da família, ou seja, uma informação geral sobre a família. Aí fala assim, José e Maria eram descendentes da família do real de Davi, do rei Davi. Então, José e Maria, eles eram descendentes, a descendência deles vinha de uma família real. Qual é a família real? É do rei da Inglaterra? Não. Da família real que era do rei Davi. O rei Davi. E da raiz de Jessé, que era o pai de Davi. Como nós encontramos isso no livro de Josué, aliás, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José, a José, que sua noiva estava grávida e o filho que estava no seu ventre era gerado pelo Espírito Santo. Como nós já dissemos no início, José, quando percebe que Maria está grávida, ele queria deixar Maria secretamente, mas Deus manda um anjo, o anjo vai lá de noite em sonho, revela para José e disse: José, não tema receber Maria por tua esposa, porque ela está grávida, mas o que está nela, no ventre dela, é gerado pelo Espírito Santo. Esse é o que Deus fez com José, para ele então entender o que estava acontecendo. Isso está escrito em Mateus 1, 18 ao 25. E posteriormente José se relacionou sexualmente com Maria só após o nascimento de Jesus. Ou seja, José só foi conhecer Maria depois que nasceu o menino Jesus. Aí, quando nós falamos, quando a Bíblia fala assim, conhecer, alguém pode às vezes não entender, falar assim, mas peraí, pastor Arnaldo, se José ia casar com Maria, como que ele não a conhecia? O conhecer que a Bíblia fala, que José só foi depois ter um relacionamento com Maria, só depois que o menino Jesus já havia nascido. Então, isso nos mostra a palavra de Deus. Então José só teve esse relacionamento sexual com Maria depois do nascimento de Jesus. E podemos inferir isso, podemos então incluir isso a partir do relato do evangelista Mateus, que disse: José, despertando do sonho,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu sua mulher e não conheceu ela até que deu à luz o filho, que era o primogênito Jesus. E pôs o nome de Jesus. Mateus 1, 24 e o 25. Agora no segundo tópico, aliás, segundo ponto, os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Muitas pessoas às vezes não sabem disso. Muitos pensam que Maria só foi mãe de Jesus. Não. Depois que Jesus nasceu, Maria, ela teve uma vida normal no seu casamento com José. E no seu relacionamento, Maria e José, eles tiveram outros filhos, além de Jesus. Então, Jesus era gerado pelo Espírito Santo. Depois, José e Maria, este casal, eles tiveram mais filhos. E nós vamos falar um pouquinho disso. Então, como nós estamos lendo, Jesus foi o primeiro, ele foi o primogênito de José e Maria. Lucas 2 e 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos, que mais tarde adiante, no caso, eles tiveram Tiago, tiveram José, tiveram Judas, tiveram Simão, e além disso eles tiveram outras irmãs que a Bíblia ela não nos mostra os nomes, mas a Bíblia mostra o nome somente de Tiago, José, Judas e Simão. E o primogênito que era Jesus, que era gerado pelo Espírito Santo de Deus. E pelo menos mais umas irmãs, que a Bíblia não mostra quanto, né? Marcos 6 e 3. E seus irmãos não aceitavam como Messias, e por isso o rejeitava. João 7, 1. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e receberam. E Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, ele tornou-se um líder principal da igreja em Jerusalém, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Então, veja bem, quando Jesus nasceu, depois do nascimento de Jesus, a família continuou. Os pais de Jesus continuou uma vida normal, igual qualquer um casal. Então, tiveram outros filhos. Tiveram Tiago, como nós lemos aqui, tiveram José, tiveram Judas, tiveram Simão e tiveram outras irmãs. E depois os irmãos de Jesus, eles não aceitavam Jesus assim, como, por exemplo, que nós acabamos de ler aqui, eles eram uma pessoas que não aceitava Jesus como fosse um Deus, como fosse o Deus que hoje nós conhecemos, Criador dos céus e da terra, porque antes de Jesus nascer no ventre de Maria, ele já era Deus lá no céu. Mas a Bíblia diz que o Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós. Então, só para nós entender um pouquinho, Jesus, ele nasceu no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, mas antes do seu nascimento em carne, Jesus já era Deus no céu. Então, é confuso? Não, não é confuso. É algo que nós podemos, assim, entender claramente. A Bíblia diz que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele veio nascer no ventre de Maria como homem, para ele iniciar o seu ministério aqui na terra, seu ministério terreno. Mas ele já era Deus lá no céu.
Mas por isso seus irmãos, como nós lemos aqui, eles não aceitavam Jesus como Messias, como Deus. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles entenderam. E aí eles foram compreender quem era o seu irmão, quem era Jesus. E aí eles aceitaram e eles então começaram a também evangelizar e fazer a obra de Deus. Aí mesmo Tiago, não sendo um dos apóstolos de Jesus, ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Tiago era, como fosse hoje, nos nossos dias de hoje, a pessoa assim que tinha toda a responsabilidade, era o principal líder espiritual da igreja de Cristo sobre a face da terra. Então, nós encontramos isso na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 7. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico diz assim, o modo de criação de Jesus. No primeiro tópico nós falamos de uma família normal. Agora nós vamos falar no segundo tópico sobre a criação de Jesus, como Jesus foi criado. Então vamos entender como que Jesus foi criado? Olha, Jesus, o Filho especial, primeiro ponto. Vamos entender que Jesus era um filho especial. Então vamos lá. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Ele sabia que havia algo especial na vida do primogênito que era Jesus, pois lhe foram revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. E nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Que coisa linda, né? Coisa linda. Isso é muito importante para nós entendermos. José e Maria, eles viam que Jesus era um filho diferente, era especial. Ele era o Salvador. Ele era gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, José e Maria, eles notavam isso, a diferença do filho, Jesus. Mas isso não fez que eles diferenciassem Jesus dos demais filhos. José e Maria soube conciliar. Assim, precisamos fazer também em nossos dias de hoje. Às vezes nós temos os nossos filhos, e às vezes nós notamos, cada filho tem uma personalidade. Cada um existe uma diferença. E nós, como pais, não podemos exigir que todos sejam iguais. Não podemos exigir que todos sejam da mesma forma. Existe às vezes diferente personalidade, mas nós precisamos tratar os nossos filhos todos iguais, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, não fazer diferença, saber que cada um tem uma personalidade, às vezes, diferente do outro, mas todos são filhos. A todos nós devemos distribuir o nosso amor, o nosso carinho e tratar eles com dignidade, como filho, como membro da nossa família, da nossa casa, e nunca fazer diferença dos filhos, por ser um às vezes mais alto, o outro mais baixo, um mais gordo, o outro mais magro, um às vezes talvez um pouco mais sorridente, o outro às vezes um pouquinho mais reservado, mas de todas as formas nós devemos tratar os nossos filhos de uma forma só, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Na hora da correção, todos merecem a mesma correção, e o mesmo amor e o mesmo carinho, ou seja, a mesma medida para todos. Ambos deverão receber a mesma correção, o mesmo ensinamento e também o mesmo amor.
É isso que nos mostra a palavra de Deus. Maria e José, ele sabia que Jesus era diferente. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus, como é Deus até hoje. E ele nasceu, não foi do relacionamento, mas foi gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Para nós entendermos mais um pouquinho, Jesus como Deus, ele foi gerado no ventre de Maria só o corpo humano, só carnal, mas ele já era Deus lá no céu. Então, quando Maria nasceu, Jesus já era Deus. Quando José nasceu, Jesus já era Deus. E assim por diante, para nós entender. Então, Deus, ele escolheu Maria, emprestou o ventre dela e gerou através do Espírito Santo o nascimento de Jesus em carne sobre a face da terra. Então, glória a Deus por isso, né? Então, voltando aqui para a nossa palavra, então, Jesus, ele era diferente, mas Maria e José amavam todos os filhos da maneira igual. Não fazia diferença. Tá vendo? É isso que nós precisamos fazer também no nosso dia de hoje. Então, nesse sentido, eles souberam administrar essa diferença. Não diminuiu ninguém, não tratou ninguém diferentemente, mas amou os seus filhos de maneira iguais, de uma forma tremenda, né? Então aqui nós vemos também que, sem diminuir os outros irmãos, conhecendo melhor a maneira como nosso Senhor Jesus se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, no caso da infância, adolescência e também a juventude. É isso que nós vamos analisar agora. Esses 3 pontos principais. A infância de Jesus, a adolescência de Jesus e também a juventude de Jesus. A infância de Jesus, que nós vamos falar primeiro, diz assim: após nascer em Belém da Judéia, como está escrito em Lucas 2:4 até o 7, e também Malaquias 5, versículo 1, versículo 2, nosso Senhor, ele foi colocado num coxo para ração de animais. E não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Olha que coisa, né? Quando Jesus foi para nascer, ele era da família real, mas ele não nasceu num palácio. Ele nasceu numa manjedoura, ali aonde tinha o coxo, aonde os animais comiam, naquele coxo. Foi ali que Jesus nasceu. Você sabia que Jesus foi rejeitado antes mesmo dele nascer? E depois do seu nascimento ele foi perseguido? Pastor Arnaldo, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus. Mas isso, como nós podemos analisar, às vezes eu e você, às vezes nós não aceitamos ser humilhado. Às vezes nós ficamos tristes quando alguém nos humilha, quando alguém nos maltrata, quando alguém nos persegue, quando alguém nos odeia, quando alguém nos aborrece. Nós não aceitamos ser diminuído. Mas Jesus, a Bíblia fala, ele como filho de Deus, como Deus, ele nasceu, não foi num palácio, numa mansão, mas sim rejeitado. Ele foi nascer numa manjedoura. E Jesus é rejeitado até nos dias de hoje, né? As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem receber Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua casa. Naquele tempo, ninguém quis abrir a porta da sua casa, mesmo que os seus pais bateram ali nas casas, pedindo que abrisse, alguém desse um espaço para que Jesus fosse nascer, porque já estava na hora de Jesus nascer. Ninguém abriu a porta, ninguém abriu a sua casa para Jesus. Nos nossos dias de hoje também, Jesus está batendo.
eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com você e você também ceará comigo. Mas as pessoas fecham a porta para Jesus, né? Ninguém quer abrir a porta do coração para Jesus entrar. Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato, né? Naqueles dias também foi assim. Aí Jesus foi nascer lá na manjedoura. Foi nascer ali onde os animais comiam, se alimentavam, ali nos seus coxos. E o que diz a palavra de Deus? Que essa então começou quando Jesus nasceu dessa forma. Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração de animais, foi ali que ele nasceu, não foi num palácio real, mesmo ele pertencendo a uma família real, pois os seus pais não tinham alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão, que lhe deram o nome de Jesus. A circuncisão, todo menino, naquela época, na nação de Israel, todo menino era obrigado a passar pela circuncisão. Então Jesus também, quando completou 8 dias, foi levado pelos seus pais para cumprir também o que todos os meninos judeus, todos os meninos de Israel faria. Era também ser circuncidado. Então Jesus foi. E todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados dos seus pais. Então, Jesus teve uma infância de qualquer outro menino. Do mesmo jeito que os meninos tinham seus tratamentos, Jesus teve. Ele não foi diferenciado. Jesus veio, ele padeceu desde do seu nascimento, teve uma vida totalmente igual a todas as pessoas da terra. A única diferença de Jesus é que ele não pecou, não cometeu pecado. A única diferença de Jesus. Mas Jesus foi homem, ele foi criança, ele foi depois adolescente, ele foi jovem, igual qualquer uma pessoa sobre a face da terra. A única diferença de Jesus é que ele não cometeu pecado. E todos os homens, todas as mulheres são pecadores. Todos nós cometemos pecado, praticamos erro, fazemos algo que às vezes aborrece as pessoas. Se alguém pudesse chegar e dizer assim: olha, pastor Arnaldo, eu não peco, eu não erro. Será que alguém poderia? Não, de hipótese alguma, né? Às vezes, neste momento, eu estou aborrecendo alguém. Então, não existe nenhuma pessoa na face da terra que não comete pecado. Jesus foi o único que não pecou. Jesus foi o único que não cometeu injustiça, que não cometeu erro, que não cometeu nenhuma maldade, que não fez nada errado em toda a sua vida, no seu ministério terreno, enquanto ele esteve sobre a face da terra. Mas o tratamento de Jesus foi o mesmo. A infância dele foi a mesma, igualzinho todos os meninos ali da Judéia. Ele cresceu, desenvolveu sob os cuidados dos seus pais. Ou seja, os pais têm uma responsabilidade muito grande quanto aos filhos. Os pais têm uma responsabilidade em criar os seus filhos. Muitas pessoas às vezes não pensam isso. Os seus filhos ficam de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não é assim que a palavra de Deus ensina, né? Os filhos precisam do ensinamento dos pais, da correção, do amor, do carinho, da presença dos pais. Os filhos precisam da segurança dos pais. Isso é muito importante no crescimento da criança, do adolescente, do jovem. Precisa sentir segurança em
também seus pais. É muito importante isso. Então Jesus também teve tudo isso. E quanto à alimentação, a proteção da saúde mental, física e principalmente espiritual. Os pais têm responsabilidade diante dos filhos com alimentação. Os pais têm a responsabilidade com os filhos na proteção da saúde mental, na saúde física e também, principalmente, na vida espiritual, como diz a Bíblia, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Depois ele crescendo, nunca se desviará dele. Ele precisava dos cuidados dos seus pais, ou seja, Jesus precisava do cuidado dos seus pais. Era muito importante e ele recebeu esses cuidados. E nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Essa foi uma das perseguições que Jesus enfrentou desde a sua infância. Os pais de Jesus, eles foram obrigados provisoriamente para proteger o Senhor, proteger Jesus. Eles deixaram a sua terra e fugiram, como diz a palavra de Deus, para o Egito, para escapar do rei Herodes, que queria matar Jesus. Então José e Maria foram revelados por Deus em sonho, e eles foram para o Egito, fugindo do rei Herodes para não matar Jesus. Isso foi uma proteção física. De repente você protege seus filhos fisicamente, tendo cuidado. É assim que José e Maria fizeram também com o Senhor Jesus, como está escrito em Mateus 2, capítulo 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel, como está escrito em Mateus 2, 20 e 21. O Espírito de Deus, o nosso Deus, ele sempre revelava para os pais de Jesus, mostrando o cuidado que eles tinham que ter para a proteção do Senhor. Então, quando o anjo do Senhor foi lá, avisou eles, olha, Herodes quer matar Jesus, então pega o menino, pega a esposa e vai embora para o Egito. José fez. Depois, o anjo do Senhor mostrou para ele que ele já poderia voltar para a sua terra, porque já não tinha mais a possibilidade de Herodes matar Jesus, porque Herodes já estava morto. Aí Jesus volta de novamente para sua terra com os seus pais. Terceiro ponto, adolescência de Jesus. Nós falamos sobre a infância, agora vamos falar sobre também a adolescência. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido na estatura, na sabedoria e na graça diante de Deus e também diante dos homens. Olha como é importante, às vezes as pessoas pensam que nós, adorando a Deus, agradando a Deus, tá bom demais. As pessoas, nós às vezes esquecem, né? A Bíblia diz que se nós disser que nós amamos a Deus e nós aborrecemos o nosso irmão, nós estamos cometendo pecado e nós não estamos amando a Deus coisa nenhuma. Porque para nós amarmos a Deus, nós amamos também os nossos irmãos, as pessoas que estão aqui conosco na face da terra. Então, olha o que diz a Bíblia, olha o que fala a Bíblia. Olha. Jesus, como nós lemos aqui, ele havia crescido na estatura, ou seja, fisicamente, ele havia crescido também na sabedoria da graça diante de Deus e também diante dos homens. Isso é importante. Havia crescido na graça diante de Deus e também diante dos homens. Olha o que diz aqui, na Bíblia,
A informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos de idade em Jerusalém, com os doutores da lei. Por quê? A Bíblia ela não descreve muito sobre a adolescência de Jesus. Falou sobre a infância, depois há um espaço que volta a falar de Jesus de novo aos 12 anos, quando a Bíblia mostra que os pais foram àquela festa, e lá naquelas 3 festas, que nós vamos falar sobre ela, lá naquelas 3 festas, Jesus então, ele não volta com seus pais para sua casa, ele continua lá, porque ele tinha uma obra já, aos 12 anos Jesus estava iniciando já um propósito de Deus na sua vida para cuidar dos negócios do Pai, ou seja, cuidar dos negócios do nosso Deus que estava se iniciando sobre a face da terra, cuidar da salvação das pessoas sobre a face da terra. Aí o que diz? Então diz assim, a infância de Jesus nós sabemos o quê? De toda a perseguição que Jesus se enfrentou, passou, do nascimento dele, aí depois começa dos 12 anos na adolescência de Jesus, quando ele então está lá pregando para os doutores da lei, com palavras tremendas, que trazia uma sabedoria de Deus, que deixava aquelas pessoas, os doutores da lei, impressionados de ouvir aquelas palavras. Então, é disso que nós vamos falar neste momento. Diz aqui, olha, Lucas 2:46, nessa idade o menino judeu, introduzido na vida religiosa, se torna um filho da lei. Porque na lei, olha para ver, às vezes nós não queremos obedecer às leis da terra. O próprio Jesus, ele veio, nasceu como homem e ele obedeceu todas as leis da terra. Nós vemos que com 12 anos as crianças, os adolescentes lá judeu, ele já começava já na vida religiosa, como nós acabamos de ler aqui, olha, nessa idade o menino judeu introduzido na vida religiosa se torna um filho da lei. É o que Jesus também fez então, a partir dos 12 anos de idade. Então a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel. 3 festas. Porque a vida religiosa de Jesus ali começa agora, a partir dos seus 12 anos. E justamente era nas 3 festas religiosas que acontecia lá com o povo judeu. Qual que eram as 3 festas? Era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste e era a festa dos tabernáculos. O que é a festa da Páscoa? Representava a libertação do povo israelita da escravidão do Egito. Então, Deus sempre mostrou para o povo que eles precisavam festejar, fazer festa. Quando o povo ficou escravizado no Egito por 40 anos, quando eles foram libertos das garras de Faraó, quando eles foram libertos de ser escravos no Egito, então eles sempre comemoravam uma festa da Páscoa, que a festa da Páscoa, ela representava para eles a libertação daquela escravidão, que eles eram escravos no Egito. Então eles comemoravam a Páscoa celebrando a libertação, que eles foram libertos daquela escravidão do Egito. Então, todos os anos, o povo israelita, eles comemoravam aquela Páscoa, mostrando como que eles estavam felizes de Deus ter tirado eles daquela vida de escravo, dado a eles a libertação
e colocados ele então na sua terra. E hoje, será que será que você, será que nós estamos comemorando quando Deus nos tirou da escravidão do pecado, que nos deixou livre para nós então ter o livre acesso ao nosso Deus, a salvação, de termos o conhecimento da palavra de Deus, sermos livres do pecado, da escravidão deste mundo? Então nós precisamos também glorificar a Deus, comemorarmos, fazer festa. A nossa festa da Páscoa é o culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. A outra festa que eles participavam, como eu já disse aqui, a primeira festa era realmente a festa da Páscoa. A segunda festa era a festa do Pentecoste. Qual que era a festa do Pentecoste? O que significava? Essa festa do Pentecoste era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita. Quando nós, nos nossos dias de hoje, somos abençoados pelo nosso Deus com tudo aquilo que Deus tem dado para nós, o que você, o que nós fazemos de celebração para agradecer o Senhor? Compramos presente, damos para os amigos, fazemos festa, viajamos, passeamos. Não, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Nós temos que agradecer a Deus, celebrar, lembrando de todas as bênçãos derramadas de Deus em nossas vidas, e entregarmos a Deus nossa oferta, nosso dízimo, agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes nós nem lembremos do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, tem feito algo tremendo em nossa vida. Às vezes nós temos uma vida maravilhosa, somos felizes, mas nada fazemos em agradecimento ao Senhor. Pastor Arnaldo, mas eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu sou obrigado a dar oferta? Não. Ninguém é obrigado a nada. Você tem que fazer tudo por amor à palavra de Deus, por amor a Deus e por amor à nossa salvação, nossa própria vida. Então, em gratidão a Deus, nós entregamos a Ele nossa oferta. Em gratidão a Deus, nós entregamos a Deus o nosso dízimo, mas não somos obrigados. Você não vai fazer nada por obrigação, porque se você entregar o seu dízimo, a sua oferta obrigado, não vai ter nenhuma validade. Mas por gratidão a Deus, se você agradecer a Deus de todas as bênçãos que Ele tem te dado e levar à igreja o seu dízimo, a sua oferta de gratidão a Deus, você vai ainda ser muito mais abençoado em toda a sua vida. Então, voltando para falar aqui, essa era as duas festas. E a terceira festa? A terceira festa está aqui, ó. Falamos da festa da Páscoa, a festa do Pentecoste. Agora era a festa dos tabernáculos. Pastor Arnaldo, o que era a festa dos tabernáculos? Então, tabernáculo era uma comemoração em memória há 40 anos em cabanas vivido pelo povo de Israel. Ou seja, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 40 anos ali no deserto, ficaram morando em cabana, ficaram rodeando, ficaram ali aguardando a entrada na terra prometida. Mas por quê, pastor Arnaldo? Por que ficaram 40 anos? Porque quando o povo sai do Egito, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a virar as costas para Deus, fazer aquilo que não era correto. E então, quando eles eram para sair do Egito e entrar na terra prometida, Deus então não permite que eles vá levando as suas bagagens. É o que acontece hoje. Muitas das vezes, nós vamos para a igreja, aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma.
Às vezes nós vamos para a igreja, mas não queremos deixar os velhos costumes. Às vezes não queremos deixar a maldade, o pecado, os vícios, e queremos que Deus nos aceita dessa forma. E se nós assim fizermos, nós não vamos alcançar a terra prometida, nós não vamos alcançar a salvação da nossa alma. Então o povo ficou ali por 40 anos, toda aquela geração morreram, e só entrou na terra prometida aquele povo que realmente não tinha virado as costas para Deus e que não estava murmurando contra Deus, não estava desobedecendo a Deus. Então, eles comemoravam depois essa festa, como nós acabamos de ler aqui, a festa do tabernáculo. Eles comemoravam essas 3 festas. A Páscoa, comemorava o Pentecoste e comemorava a festa do tabernáculo. Então, dessa forma que Jesus começou então o seu ministério, que ele começou a sua adolescência, indo a Jerusalém participar dessas 3 festas. E quando acabou as festas, os seus pais voltaram para casa e ele continuou lá. E os seus pais nem perceberam que ele não estava voltando, andaram um dia inteiro. Andaram um dia inteiro. Acredito eu, parece que eu estou até vendo aquela multidão, aquele monte de gente conversando, falando às vezes de todas as maravilhas daquela festa que eles participaram, das 3 festas, de todos aqueles dias de comemoração. Mas quando os pais, Maria e José, quando eles notam, eu creio que Maria olhou para José e falou: José, onde está Jesus? Aí José olha para Maria e fala: é verdade, cadê José? Cadê Jesus? E começa a procurar. Aí eles começam a procurar, eles voltam. Depois de 3 dias, eles voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus entre os doutores da lei, pregando a palavra de Deus para os doutores da lei. De repente, a mãe de Jesus, Maria, disse assim: Jesus, por que você fez isso com nós? Nós estava, eu e seu pai, te procurando. Ele disse: por que você estava me procurando? Não sabeis que eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai? Muito interessante, né? Jesus estava ali fazendo a obra de Deus. Então, por isso que ele tinha ficado ali, pregando a palavra de Deus no templo, como nós vemos aqui. Todos voltaram para a sua cidade. Os pais de nosso Senhor não imaginavam que Jesus ficaria atrás. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus no interior do templo, conversando, discutindo com os doutores da lei. Este, por sua vez, estava maravilhado com a sabedoria daquele adolescente. Então, a palavra discutindo, às vezes muito não entende, né? Jesus estava discutindo. Muitos quando escuta alguém falar assim, está discutindo, pensa que está brigando. Não é. A palavra discutindo não é briga. Quando nós falamos discutindo, nós estamos falando de alguém que está ali trocando ideias, que está ali mostrando algo que às vezes não pode ser daquela forma. Está, às vezes, contestando as coisas erradas. Então, ele está ali não discutindo como nós às vezes entendemos. Ele está ali para resolver questão. Ele está ali analisando questão. Ele está ali mostrando o ponto de vista que as pessoas às vezes não estão entendendo. Ele está ali ensinando as pessoas no templo, né? E ali nós vemos então que Jesus estava fazendo a obra do nosso Deus. E como diz a palavra, então, o Senhor estava ali fazendo algo que o povo estava maravilhado. Doutores da lei, pessoas letradas, pessoas entendidas, olhavam para o menino de 12 anos e ficaram surpreendidos das palavras, da sabedoria que saía da sua boca. Agora o ponto número 4. Falamos sobre a infância, sobre a adolescência. Agora vamos falar sobre a juventude de Jesus. A juventude de Jesus.
Dos 12 anos até os 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas no Evangelho e depois nos Evangelhos. E depois a experiência com os doutores da lei, como nós já falamos. A Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos ao ser batizado no Jordão por João Batista. Tudo que tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José, exerceu até os 30 anos de idade. Então, o que nós olhamos para isso, o que nós entendemos? Jesus, a Bíblia mostra a infância dele, depois mostra ele com 12 anos, aí depois não fala mais nada, aí vai até os 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, a Bíblia vai falar sobre o nascimento, o batismo de Jesus. Aí Jesus vai ao Rio Jordão ser batizado. E durante esse período, dos 12 até os 30 anos, o que Jesus está fazendo? Ele está trabalhando como carpinteiro. Ele está ao lado de José, o seu pai, ao lado da sua mãe. E ele está trabalhando na carpintaria. Ele se torna um carpinteiro. Jesus deixou para nós todos esses exemplos. Ele como Deus, que nasceu do ventre de Maria, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Teve uma infância normal de criança, como todas as crianças, teve uma adolescência normal, como todos os jovens, e ele foi um trabalhador, se tornou carpinteiro. Depois o seu pai José morre, e Jesus continua sustentando, provavelmente, a sua casa, porque ele era o filho mais velho. Então ele assume toda a responsabilidade da sua casa. Dos 12 anos até os 30 anos, Jesus está trabalhando na carpintaria. Depois dos 30 anos, Jesus vai ao Jordão ser batizado por João Batista e começa a partir daí exercer o seu ministério sobre a face da terra. Após o batismo, Jesus então monta o seu ministério, chama os seus discípulos e começa então agora fazer somente a obra do nosso Deus. Então, voltando aqui à nossa leitura, olha, a Bíblia, voltar mais um pouquinho, voltando aqui as únicas informações que temos da história que fornece a Bíblia é da revelação dos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei, que ele tinha 12 anos, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos, a vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José, exerceu a profissão até os 30 anos, e visto que José havia morrido, José já tinha morrido, ou seja, o pai adotivo de Jesus, José, já havia morrido. Então, por isso que pode ser que Jesus assumiu toda a responsabilidade da casa e se tornou, então, a pessoa que comandava, que sustentava a sua casa no trabalho da carpintaria. Mateus 6:3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento familiar por esses anos, enquanto chegou a idade, e quando chegou a idade que o Pai estabeleceu para ele iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os seus discípulos, os quais tornaram-se apóstolos que faziam o seu evangelho conhecido. Então, depois dos 30 anos, Jesus vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, e depois ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, e torna então o ministério dele a pregar o evangelho sobre a face da terra, mostrar
o que ele veio fazer neste mundo. Agora o tópico de número 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 ao 52, diz o seguinte: e desceu com ele e foi para Nazaré, e para lhe sujeito, a sua mãe guardava no coração todas as coisas que ela então via. Maria era uma mulher sábia, inteligente, e ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era diferente de todas as pessoas sobre a face da terra. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo. E tudo que Jesus vinha fazendo, Maria estava guardando no seu coração. Ela guardava. Então, é o que a palavra de Deus mostra. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, a sabedoria de Jesus ia só crescendo. Jesus não crescia só na estatura. Ele crescia em tudo. Estatura, sabedoria para com Deus e também para com os homens. É o que nós precisamos ter, né? Precisamos ser sábios. Ter sabedoria diante de Deus e precisamos também ter sabedoria também já com os homens na face da terra, né? Sabedoria para com os homens. Primeiro ponto, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino de Jerusalém recebia. Ou seja, do mesmo jeito que todos os meninos precisavam do conhecimento, Jesus recebeu também da sua família. Ele aprendeu a ler, escrever, viveu uma vida simples, pois a sua família era uma família pobre. Então Jesus recebeu todos os cuidados, recebeu todo o ensinamento, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, também como qualquer outra criança. Nosso Senhor crescia na sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, os seus princípios de vida e disposição em desenvolver os problemas era digno de uma pessoa sábia, ou seja, o Filho de Deus. Então, ele já tinha toda essa virtude também do Espírito Santo, né? Certamente, essa foi a razão de que Lucas cunhara a palavra sabedoria antes da estatura. Essa palavra cunhar significa inventar, criar, ou significa também guardar novas expressões. Então, é o que Lucas colocou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus. O corpo dele estava desenvolvendo, crescendo, em crescimento. Então, o crescimento e estatura era o crescimento físico. Pois o texto está no contexto do desenvolvimento do Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Ele tinha a estatura mediana de qualquer judeu, ou seja, ele não era diferente, ele era igual todos os homens judeus. Não era maior, não era menor, tinha a mesma estatura daqueles homens. O seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho, na carpintaria, ou seja, ele era um homem trabalhador. Se a gente olhasse para Jesus, se eu tivesse o privilégio, se você tivesse o privilégio de olhar para Jesus pessoalmente, você ia ver um rapaz, uma pessoa normal, igual todas as pessoas. Inclusive, lá no livro de Isaías, fala que ele não tinha formosura e nem beleza. Era dessa forma que o Senhor Jesus era. Hoje as pessoas às vezes olham no espelho, às vezes
se detesta. Todo mundo quer ser diferente. Às vezes a pessoa é magra, quer ser gordo, quer ser magro, é alto, quer ser baixo, quer ser alto, e assim por diante. Ninguém está feliz. Mas Jesus era igual, não tinha diferença. Ele, como filho de Deus, era uma pessoa normal, tinha o seu corpo, a sua estatura totalmente igual os demais, diz a palavra do nosso Deus sobre Jesus. Então, ele era diferente, não era diferente, o seu corpo era normal, mas era um corpo saudável, porque ele era um trabalhador. Ele era uma pessoa que trabalhava de carpinteiro. Jesus crescia em graça diante de Deus e também diante dos homens. Coisa linda, né? Ele crescia em graça. Não era só fisicamente que Jesus cresceu. Ele cresceu em graça, mas diante de Deus e também diante dos homens. Às vezes nós desprezamos as pessoas, né? Às vezes eu, você, às vezes nós somos assim. Às vezes nós desprezamos as pessoas. E Jesus não. Jesus cresceu em graça diante de Deus e também diante dos homens. Não desprezou ninguém. Por isso que a Bíblia diz ainda que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é magro ou gordo. Não importa se ela é alta ou se é baixa. Não importa se ela é rica ou se é pobre. Jesus não faz acepção de pessoas. Então, voltando aqui, olha. A graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa era a graça diante de Deus. Como nós lemos, a consciência, a graça diante de Deus, diante do Pai, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Ele tinha uma missão que ele recebeu do Pai. Então, esse era o crescimento dele. E depois essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Essa palavra discutindo eu já disse, né? Discutindo, isso é uma maneira de nós falar, debater. Falar também debater por meio de discussão, não é briga. É mostrar aquilo que às vezes não deveria estar acontecendo, aquilo que é errado, é discordar das coisas erradas, né? Então Jesus estava ali mostrando para eles, fazendo eles negar, às vezes, o conhecimento errado que eles tinham. Jesus estava ali instruindo eles de acordo com a vontade do nosso Deus. Então a Bíblia diz que ele estava ali no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais, dizendo: por que me procuráveis? Não sabeis vós, não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus fala para José, para Maria, seus pais, quando encontra ele ali no templo, pregando a palavra de Deus para os doutores da lei. Lucas 2:49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair as pessoas para ouvir a sua mensagem. Então, nós precisamos entender isso. Nós, pregadores da palavra de Deus, nós precisamos também ter uma visão de quando nós também fazemos a obra de Deus, nós temos também que sermos carismáticos, atrairmos as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Não é achar que nós pregamos de qualquer forma e quem quiser ouvir, que ouve, quem não quiser, que não ouve, não. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ser carismático e fazer as pessoas ser atraídas também pela nossa pregação. Atrairmos as pessoas, ou seja, fazer as pessoas ter desejo
de querer ouvir a palavra que nós estamos pregando, que nós estamos levando. Precisamos ter esse interesse, que as pessoas olhem nós e vejam a nossa pregação, e vejam o nosso carisma, veja que nós somos aquela pessoa que falamos algo que venha então fazer que eles tenham interesse de estar então ouvindo a palavra de Deus. Era isso que Jesus estava crescendo em graça também diante dos homens. Era dessa forma. Não é assim, eu prego o evangelho, meu jeito é esse mesmo, eu sou assim mesmo, e quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve. Não é dessa forma. Nós temos que ter esse interesse de querer também atrairmos as pessoas com o nosso carisma para estar ouvindo a palavra do nosso Deus, porque assim nós estamos também crescendo em graça diante de Deus e também para com os homens, para com as pessoas. Então isso nos mostra a palavra de Deus. Voltando, o carisma de nosso Senhor revela ao abrir a boca para falar do reino de Deus. O carisma fazia que as pessoas tinham prazer de ouvir o Senhor. Fazia que as pessoas, então, elas estavam ouvindo a pregação de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas com prazer. É isso que é importantíssimo também na vida dos pregadores também dos nossos dias de hoje. Atrair as pessoas não por falas bonitas, ou por falas convincentes, ou porque prega duro. Muitas pessoas falam assim, eu prego duro. Outros falam assim, não, eu prego com muita sabedoria, eu tenho muita sabedoria. Não é nada disso. Nós precisamos ter o carisma do Senhor Jesus, para quando nós falamos da palavra de Deus, atrairmos as pessoas a ter desejo de ouvir a palavra de Deus e de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Imagina uma pessoa que prega a palavra de Deus, que diz ser duramente, aquelas pessoas que às vezes não demonstra amor, não demonstra carinho, às vezes faz que as pessoas então detestam ouvir ela pregando. Será que ele vai conseguir ganhar almas para Jesus? Então não é dessa forma. Temos que ter o carisma, atrairmos as pessoas para ouvir a palavra do reino de Deus. Ponto de número 4. Estamos já encerrando. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação de filho cristão tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Isso é uma grande verdade. Vamos entender um pouquinho o que diz aqui. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, nós podemos aprender o quê? Que a educação de filho cristão tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Se os filhos aprendem realmente com bom ensinamento da sua casa, da sua família, eles vão desenvolver maravilhosamente as suas emoções diante da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Então, emocionalmente, eles vão estar muito bem preparados, porque é necessário. E depois também social. Social. Às vezes as pessoas falam assim, você tem que ter uma religião para você viver bem no meio da sociedade. Não, isso mostra que uma pessoa que está vivendo a palavra de Deus, ela é bem-vinda à sociedade. Ela é uma pessoa agradável,
ela é uma pessoa que não faz mal a ninguém, que não prejudica as pessoas, ela é uma pessoa adorável, amável, mas o necessário não é só ter uma religião para que isso aconteça. Então, por isso que nós precisamos aprender emocionalmente, socialmente, depois vem principalmente espiritual, porque nós precisamos também da nossa salvação. Não é só viver bem na sociedade, precisamos de ser salvo. Não é só as pessoas olharem em nós, achar que nós somos aquela pessoa agradável, podemos ter um bom emprego, uma boa educação, uma boa escola, tudo isso. Não, precisamos também tudo isso, mas precisamos principalmente a nossa vida espiritual. Então temos que ser muito bem preparados espiritualmente. Então é necessário que a família, os pais, cuidem dos seus filhos dessa forma, preparando eles emocionalmente, socialmente e principalmente espiritualmente, para que essa pessoa então seja uma pessoa que possa ser salva, receber de Deus a salvação em Cristo Jesus. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob as suas responsabilidades, prover o ambiente propício para que os seus filhos desenvolvam de maneira saudável em geral. Ou seja, o lar, a nossa casa, os pais, eles têm que propor aos filhos, eles têm que dar essas condições aos filhos. Ou seja, transformando a sua casa naquele ambiente agradável, familiar, aquele lugar que as pessoas tenham o seu lar como uma casa de oração, um lugar de um ensinamento maravilhoso da palavra de Deus, estudo bíblico, conhecimento da palavra de Deus, oração, louvor, o bom relacionamento dentro da própria casa e família, proporcionando aos filhos crescer nesse ambiente, para eles desenvolver esse verdadeiro conhecimento de Jesus, da palavra de Deus. Então é necessário que os pais proporcionem isso aos seus filhos, transformando a sua casa, o seu lar, num verdadeiro lar cristão, aonde reina o amor, a paz, a união e reina o trabalhar do nosso Deus nesta casa, e os filhos então vão crescer saudavelmente na presença do nosso Deus. Então, voltando aqui, os pais precisam então ter essa responsabilidade de fazer isso. Outro fator que destaca a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar a predileção dos filhos. O que é a predileção dos filhos? Fazer diferença de um filho pelo outro. Amar mais um filho do que o outro. Os pais têm que ter o mesmo amor por todos os filhos de uma maneira iguais. É como eu já disse. Às vezes um pode ser mais carinhoso, o outro pode ser às vezes um pouquinho mais reservado, mais fechado, mais quieto, o outro falar mais. Um pode ser mais alto, outro pode ser mais baixo. Um, de repente, consegue uma profissão melhor, o outro uma profissão... Mas os pais têm que trazer aos filhos o mesmo amor. Ter o mesmo cuidado, o mesmo amor para todos os filhos. Não tratar os filhos com diferença. Todos os filhos ser reconhecidos no mesmo amor, no mesmo carinho, no mesmo tratamento. Então, isso foi o que os pais de Jesus souberam fazer. Não é porque Jesus era o Filho de Deus, porque ele era o Salvador, que os pais José e Maria pudessem então trazer um tratamento diferencial para os filhos. Não, eles amaram Jesus, mas da mesma forma eles amaram os outros filhos
que eles tiveram. Amar os outros irmãos de Jesus sem fazer que Jesus fosse privilegiado com o amor dos pais e o outro fosse desprezado, fosse rejeitado. Então, esse é o cuidado que todos os pais precisam ter com os seus filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada, mas equilibrada. O equilíbrio é bom, mas senso não pode. O equilíbrio é bom, é o bom senso, não pode faltar a educação dos nossos filhos, ou seja, os pais têm que trazer os filhos na verdadeira educação, na comunhão da palavra de Deus, para que eles possam crescer no verdadeiro amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Para nós encerrarmos então a nossa lição de hoje, nós vamos para a nossa conclusão. A família de Jesus é um exemplo de que boa formação familiar, a respeito dos pais, aprendendo a ser equilibrado, ponderado e não manifestar as predileções, ou seja, as diferenças pelos filhos. A respeito de filho, nosso Senhor foi obediente, atencioso aos seus pais em todas as suas coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social para os nossos filhos. Que Deus abençoe então a todos. Assim nós encerramos mais uma lição. Quarta-feira passada eu disse que eu ia contar uma benção. E a benção que eu prometi contar é que hoje eu quis fazer uma surpresa. Hoje eu ia fazer essa lição aqui da casa da nossa irmã Terezinha e do nosso irmão Valdir. Então hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, fazendo a lição de número 12. Obrigado a todos vocês que oraram por nós. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a todos e assim vamos continuar orando pelos outros, né? Então estou muito feliz, vim aqui na casa da minha irmã, do meu cunhado, tivemos aqui esses dias, foi muito maravilhoso, visitei vários parentes, graças a Deus o Senhor nos concedeu essa oportunidade, esta bênção, esta vitória. Estou muito feliz de estar aqui no lar da minha irmã, do meu cunhado, em nome de Jesus. Então, muito obrigado a você que orou, que nos ajudou em oração, e muito feliz eu estou. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos só orar, agradecer a Deus por essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa noite, por esse estudo, por esta grande, maravilhosa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, encerrando, meu Deus, a lição de número 12, realizando a lição de número 12 aqui da casa, do lar da minha irmã Terezinha, do meu cunhado Valdir. Deus, muito obrigado. Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão nas suas casas, que as tuas mãos sejam estendidas sobre cada lar, sobre cada família, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos lares, que as tuas mãos sejam, Pai querido, dirigidas agora sobre essa vida, sobre essa pessoa, Pai. Senhor, assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Assim agradeço a todos os irmãos, compartilha essa live e curte, comenta. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.